E agora também é aquilo, você vai ver algumas coisas do Liverpool, mas vai mudar. As coisas agora vão mudar porque a gente está chegando perto do estádio do Everton. E vocês vão ver que tudo vai ficar um pouco mais azul agora. Tudo vai ficar mais diferente, as casinhas vão ficar diferentes. E tudo vai ficar diferente porque o estádio do Everton, ele é bem pertinho do estádio do Liverpool. Porra, tô aqui em Liverpool, vim visitar aqui o estádio do Liverpool mesmo, aqui em Anfield, né? E não sabia, mas o estádio do Everton é bem pertinho, bem próximo mesmo. E eu não sabia, vim aqui para ver como é que faz para fazer o tour no estádio do Everton também. E eu tô bem pertinho dos dois, tô entre os dois ali, não dá 5 minutos andando. Então, mas é uma curiosidade bacana, não sabia. Mas agora eu vou te contar um pouquinho da história do Everton, que também é muito maneira. O clube foi fundado em 1878 em Liverpool, lógico, e o Everton é um dos clubes mais antigos e veneráveis do futebol inglês. O clube começou como Santo Domingo Futebol Clube e jogava no Stanley Park, antes de se tornar o Everton Futebol Clube em 1879. Desde o início, o Everton foi uma presença constante no futebol inglês, participando da fundação da Football League em 1888, competindo na primeira divisão do futebol inglês desde então. O Everton teve seus primeiros períodos de sucesso na década de 1890 e 1900, conquistando vários títulos da FA Cup. Durante esse período, o clube teve jogadores notáveis como Dick Dunn, considerado um dos maiores artilheiros da história do futebol inglês. No entanto, em 1980, o Everton viveu seu período mais glorioso. O clube conquistou uma série de troféus importantes, incluindo a primeira divisão, a atual Premier League, a FA Cup e a Copa dos Campeões. O time daquela época era liderado por jogadores muito bons e são lembrados com carinho pelos torcedores do Everton. Mas agora vamos falar do Goodison Park, que é um dos estádios mais antigos do Reino Unido e é a casa do Everton. Construído e inaugurado em 1892, ele é um dos mais antigos estádios da Inglaterra, apelidado de Grande Velha Senhora. Foi o primeiro a ter 2 lances de arquibancada em todo o estádio, o primeiro a ter 3 lances de arquibancada de um dos lados, o primeiro a ter o sistema de aquecimento do gramado e o primeiro estádio inglês a receber um monarca, o Rei George. Durante todo o tour, você tem sempre uma pessoa guiando e falando um pouquinho sobre a história do Everton. Vou deixar um pouquinho para vocês ouvirem também. They are used for the film crew, of course, for BT or Sky, whoever's filming on the day, or Amazon now, of course. One is used for the film studio and one is used for their dining area. And if we're not on television for a game, then we will sell probably where you'll hear new words that have never been invented as well, if the referee ain't doing too good. But we have sold out all our games so far this season and last season and before the pandemic as well. So it doesn't matter where you're sat at Goodison Park, it is rocking. Above you, we have a top balcony. Mas vamos continuar a contar a história do Everton. Eu te falei dos anos 80, 1980, né, que o time teve um grande sucesso, mas ele enfrentou alguns altos e baixos nas décadas seguintes. O Everton manteve a sua posição na elite do futebol inglês e tem sido constante na Premier League desde a sua criação em 1992. O Everton ainda tem esperança de repetir o sucesso dos anos 80 em termos de títulos importantes. O clube teve várias gestões e mudanças ao longo dos anos, procurando encontrar a fórmula certa para competir consistentemente no mais alto nível. É claro que hoje em dia, com esse monte de petrodólares aí que estão no futebol inglês, com esse monte de time rico,
É bem difícil, mas eu tenho a torcida que esse clube ainda vai voltar a ser grande. Atualmente o Everton continua sendo um dos clubes mais respeitados da Inglaterra e tem uma base de fãs leais e uma história rica que eu pude ver aqui. Você vai poder saber um pouco mais da história do Everton fazendo o tour, que nós vamos falar sobre ele agora. Mas o que esperar desse tour? Você vai ver o vestiário, vai caminhar pelo túnel dos jogadores, vai poder se sentar também no banco de reservas, vai visitar a sala de imprensa, vai ter a vista panorâmica do campo e vai poder pisar um pouquinho ali do gramado também. Mais ou menos igual ao do Liverpool, só que o que é mais interessante nesse tour? Porque como é menor e tem menos pessoas, a atenção dos guias são muito maiores e tem um bate-bola rápido ali. Inclusive o cara ficou me brincando comigo porque eu fui com a camisa do Fluminense e aí ele tava falando brasileiro, aí toda hora ele falava alguma coisa, então ele tava brincando sempre com as crianças, a menina também. Então há uma atenção muito maior porque são menos pessoas, então eles conseguem dar uma atenção muito maior aos visitantes. Agora eu vou contar um pouquinho de curiosidades interessantes sobre o Everton. Você sabia que ele foi o primeiro clube de futebol a introduzir números fixos nas camisas de seus jogadores? Essa inovação revolucionou o esporte e se tornou uma prática comum em todo o mundo. O Everton tem uma forte rivalidade local com o Liverpool, conhecida como rivalidade Merseyside. Os jogos entre os dois clubes sempre são intensos e pegam fogo. Mas e aí? Vale a pena fazer o tour do Everton? Na minha opinião, se você é fã de futebol e tem muito tempo na cidade, vale a pena. Se o seu tempo for curto e não curte tanto futebol, segue para outras atrações que eu vou te mostrar nesse vídeo.